Uma das coisas mais profundas que Deus pode nos revelar todos os dias não é nenhum milagre, pelo contrário. A palavra de Deus, especialmente nas cartas católicas, cartas de Pedro, enfim, aquelas cartas que tem no finalzinho da Bíblia, diz que é a constância, a maior prova que de fato nós somos de Deus. E a constância é justamente o contrário daquele mar de ondas altas e baixas que nós experimentamos muitas vezes no meio religioso, mas pouco espiritual. Altos e baixos. Eu choro muitas vezes com algumas pessoas em atendimentos espirituais, quando elas, reconhecendo Deus e eu acompanhando o processo de conversão delas, percebo que elas passam durante algum tempo, como eu mesmo passo, por um enorme deserto espiritual. Momentos em que Deus parece nos abandonar, nos deixando sem sensações, mas de alguma forma marcando a sua presença perto de nós de maneira imperceptível. Por que eu digo isso? Nós estamos ouvindo essa semana o livro de Jó. Eu dizia na segunda que é um dos romances mais lindos e um dos romances cujo personagem principal, Jó, é sucumbido, é roubado de tudo o que estava ao seu lado, mas não lhe conseguem roubar sua fé. Lhe roubam a família, filhos, só ler. Bens, muitos bens, lhe roubam tudo, até a saúde. Mas aquilo que de fato lhe pertence, ele mesmo, aquilo não rouba, aquilo não tiram dele. E a primeira leitura diz de fato que a gente pode perder a tudo, mas não pode subjugar a Deus. Porque nós somos passíveis do mais ou menos, Deus não. Deus é constante no seu cuidado. Deus é constante ao estar perto de nós, mas nós não. E por que Deus é constante? Porque Ele se manifesta, como vai dizer o catecismo mais elementar, que a maioria de nós aí que tem mais de 40 anos ainda aprendeu sobre ele, o meu catecismo, meu primeiro catecismo, aquele livrinho de algumas perguntas e respostas, quando perguntava quem é Deus, aquele catecismo dizia: é um Espírito eterno, onipotente, onipresente, onisciente. Ou seja, é aquele Deus que vai para o infinito, mas volta na finitude do meu ser. É aquele Deus que conhece todas as partículas que estão até o final do universo, mas também conhece e ama qualquer partícula da minha história e qualquer momento da minha história. A este eu não posso brigar. A esse não tem como eu me desvincular. Porque mesmo que eu conseguisse entender um pouco mais, nada seria diante do seu conhecimento, nada seria diante da sua criação, nada seria diante de tudo aquilo que Ele revela, até mesmo em cada um de nós, tanto na simplicidade quanto na complexidade. Mas nós não estamos falando de poesia, nós estamos falando de realidade. E nós estamos falando de alguém que profere esta fala, não diante do seu tudo, mas diante do seu nada. E assim, nós damos um salto até o Evangelho. O Evangelho vai nos mostrar fracos, o Evangelho vai nos mostrar ineficientes, o Evangelho vai nos mostrar torpes,
Porque diante de uma escolha, Jesus mostra 3 momentos de fato que não fazem parte dessa escolha. Primeiro, lendo de trás para frente, estou gostando de ler de trás para frente esses dias. Escolher o caminho de Jesus não é dar tempo mais para o mundo ou para qualquer despedida. Ele é urgente. E ele tem que acontecer de modo urgente. Ele não dá tempo para que eu espere que meus pais morram, que eu fique aposentado, porque quando você vai convidar alguma pessoa lá na igreja para trabalhar, ela vai dizer assim: espera eu aposentar,